Bem-vindos à aula 84 do nosso curso do Ação Humana. Lembrando que nós estamos na parte 3, o cálculo econômico, que é um preâmbulo, apenas 3 capítulos curtinhos, que nos prepara para Cataláxia ou Economia de Mercado, que é a parte 4 do Ação Humana, que é a parte econômica da coisa. Hoje, de volta aqui na sede do Ilan, pela manhã, mas depois vamos de volta para o escritório lá por conta dos barulhos que a gente acaba escutando aqui, por conta das reformas que estão acontecendo no andar de cima. De qualquer forma, estamos no item 3, o problema do cálculo econômico. E por conta disso, como a gente não lê pelo livro, a gente faz a transmissão lendo do PDF diretamente da nossa tela, lembrando que é um item razoavelmente grande, então precisamos ter bastante atenção. O agente homem utiliza o conhecimento proporcionado pelas ciências naturais para elaborar a tecnologia, ou seja, a determinação da ação possível no campo dos eventos externos. Então, Mises ajuda a gente até a entender um pouco da lógica da pesquisa científica no âmbito das ciências naturais. Né? O agente homem utiliza do conhecimento proporcionado pelas ciências naturais, pelas leis da física, química, engenharia e tudo mais, para elaborar a tecnologia, elaborar os produtos, as coisas, ou seja, a determinação da ação possível no campo dos eventos externos. A tecnologia nos informa o que poderia ser conseguido e como poderia ser conseguido, desde que estejamos dispostos a empregar os meios necessários. Com o progresso das ciências naturais, a tecnologia também progrediu. Alguns preferem dizer que o desejo de aprimorar métodos tecnológicos acarretou o progresso das ciências naturais. A quantificação das ciências naturais acarretou a quantificação da tecnologia. A moderna tecnologia é essencialmente a arte aplicada da previsão quantitativa do resultado de uma ação possível. Calcula-se com um razoável grau de precisão o resultado de ações planejadas, e isto se faz com o objetivo de orientar a ação de maneira a que um determinado resultado se produza. Se você usar tanto de determinado material composto com outro material, isso vai sair um outro tipo de coisa, ou a quantidade de energia colocada na máquina que é necessária para que se produza tal elemento. Isso é tecnologia. Entretanto, a mera informação técnica fornecida pela tecnologia só seria suficiente para efetuar o cálculo econômico se todos os meios de produção, tanto materiais como humanos, pudessem ser perfeitamente substituídos uns pelos outros segundo proporções determinadas, ou se fossem todos absolutamente específicos. Lembrando que o trabalho humano é um bem de produção não específico. No primeiro caso, ou seja, segundo proporções determinadas, se todos pudessem ser perfeitamente substituídos uns pelos outros, segundo proporções determinadas, ou se esse é o primeiro caso. Então, no primeiro caso, todos os meios de produção permitiriam atingir todos os fins, quaisquer que estes fossem, embora segundo proporções diferentes. As coisas se passariam como se só existissem uma única classe de meios, uma única classe de bens econômicos de ordem mais elevada. No segundo caso, cada meio só poderia ser empregado para atingir um determinado fim, ou seja, se eles fossem todos absolutamente específicos, é o que está aqui em cima no texto, certo? Então, no segundo caso, cada meio só poderia ser empregado para atingir um determinado fim. Neste caso, seria atribuído ao conjunto de fatores complementares necessários para a produção de um bem de primeira ordem o mesmo valor atribuído a este último. Mais uma vez, provisoriamente, não estamos considerando as modificações que seriam produzidas pelo fator tempo. Estamos deixando o tempo de lado. Nenhuma dessas duas condições está presente no universo em que o homem age. Os meios só podem ser substituídos uns pelos outros dentro de limites estreitos.
São meios mais ou menos específicos para a obtenção de vários fins. Mas, por outro lado, os meios, em sua maior parte, não são absolutamente específicos. Podem ser empregados para diversas finalidades. O fato de existirem diferentes classes de meios e da maior parte dos meios ser mais adequada para realizar certos fins e menos adequada para atingir outros, e absolutamente inútil para a produção de outros mais, e que, portanto, os diversos meios possibilitam várias utilizações, coloca para o homem a tarefa de escolher como alocá-los de forma a que possam prestar o melhor serviço. Então, vejam bem, o fato de existirem diferentes classes de meios, da maior parte dos meios ser mais adequadas para realizar certos fins e menos adequadas para atingir outros, e absolutamente inútil para a produção de outros mais, e que, portanto, os diversos meios possibilitam várias utilizações, coloca para o homem a tarefa de escolher como alocá-los de forma que possam prestar o melhor serviço. Para esta escolha, de nada adianta recorrer para a computação, como faz a tecnologia. A tecnologia opera com quantidades mensuráveis de coisas e efeitos externos. Conhece relações causais entre eles, mas desconhece sua relevância em relação às necessidades e desejos humanos. Só se aplica a valor de uso objetivo. Então, isso é muito importante. Julga todos os problemas segundo o desinteressado ponto de vista de um observador neutro, contemplando eventos físicos, químicos e biológicos. No que se refere a valor de uso subjetivo, ao ponto de vista especificamente humano e aos dilemas do agente homem, a tecnologia não tem nada a ensinar. Rodrigo, dá uma prova disso. A engenharia pode dizer qual é o melhor tipo de solução, se concreto armado, se aço, se concreto protendido, se isso ou aquilo na construção de uma ponte? É a tecnologia quem decide? Ou é o homem, com os materiais por perto, com os custos de alocação de recursos, que decide que tipo de material vai ser utilizado para se construir uma ponte? A tecnologia ignora, continua no texto. A resposta está na cabeça de vocês. A tecnologia ignora o problema econômico. Empregar os meios disponíveis de tal maneira que uma necessidade mais urgente sentida não deixe de ser atendida porque os meios apropriados para a sua satisfação foram empregados ou desperdiçados para atingir uma necessidade menos urgentemente sentida. A tecnologia não consegue saber disso. Para solucionar tais problemas, a tecnologia e seus métodos de medir e contar são inadequados, como já vimos. Para nós, para as ciências humanas, para a economia, isso tudo é algo subjetivo. A tecnologia nos informa como um dado objetivo pode ser atingido pelo emprego de vários meios que podem ser usados segundo as várias combinações, ou como vários meios disponíveis podem ser empregados para certos fins. Concreto, aço, madeira, o que for. Mas não consegue informar ao homem quais procedimentos escolher diante da infinita variedade de modos de produção possíveis e imaginários. O que o agente homem quer saber é como empregar os meios disponíveis para remover da melhor forma possível, a mais econômica, essa é a resposta para a melhor forma possível, a mais econômica, o seu desconforto. Então, o que o agente homem quer saber é como empregar os meios disponíveis para remover da melhor maneira possível, isso significa o quê? A mais econômica, o seu desconforto. A tecnologia não lhe fornece mais do que informações acerca das relações causais existentes entre os diversos fatores do mundo externo, como, por exemplo, 7azinho mais 3bzinho mais 5czinho mais blá 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 mais xnzinho são capazes de produzir 8p, certo? Uma relação aí. Ela consegue descrever isso. Mas embora conheça os valores atribuídos pelo agente homem aos vários bens de primeira ordem,
não pode decidir se esta é a fórmula ou qualquer outra entre a infinita variedade de fórmulas semelhantes construídas, a que melhor serve para a realização dos objetivos perseguidos pelo agente homem. Ou seja, embora se conheça qual é a melhor fórmula, ou se existe uma melhor fórmula, dentre as várias fórmulas, é o agente homem quem decide qual é a mais econômica, porque isso tá dependendo do preço que os consumidores estão pagando e como isso tudo é feito. Nas várias esferas. Porque às vezes o concreto está mais caro porque está sendo consumido em outros produtos em que as pessoas julgam mais urgentes, então talvez o aço seja a solução melhor. Estou dizendo para a engenharia. É por isso que as ciências naturais não conseguem decidir tudo, porque é o homem quem consome os bens e valora ele de forma subjetiva. A arte da engenharia, olha lá, pode estabelecer como uma ponte deve ser construída para atravessar um rio, num determinado ponto e com uma determinada capacidade de carga, mas não é capaz de dizer se a construção da ponte em questão absorverá ou não mão de obra e fatores materiais de produção que poderiam ser usados para satisfazer uma necessidade mais urgente. Acabei de falar isso. De repente, se o mundo tivesse consumindo menos aço, a solução em aço seria mais barata do que é hoje para construir um prédio. Mas aqui no Brasil sai mais barato construir em concreto armado ou em alvenaria estrutural, porque a quantidade, porque cimento aqui é mais abundante do que o aço, propriamente entendido, porque ele tem mais valor externo e ele é exportado. Então, é isso que as ciências naturais não conseguem responder. Não pode dizer sequer se a ponte devia ser construída. Então, quer dizer, as ciências naturais não podem dizer sequer se a ponte devia ser construída, onde devia ser construída e que capacidade de carga deveria ter e qual deveria ser o sistema de construção escolhido entre os diversos disponíveis. A computação tecnológica pode estabelecer relações entre várias classes de meios apenas na medida em que tais meios possam ser substituídos um pelos outros para atingir um determinado fim. Mas a ação humana é compelida a descobrir as relações entre todos os meios, por mais díspares que sejam, sem considerar se podem ou não substituir uns aos outros na prestação do mesmo serviço. A ciência natural pode dizer que qual é o melhor tipo de material para fazer determinada ponte. Se a gente colocar os preços que são utilizados lá, pode-se dizer qual é a melhor solução até. Olha, com os preços colocados agora são esses. Mas qual carga seria a melhor a ser feita? Para o futuro, para o presente? Será que é a ponte ou será que seriam balsas? Tudo isso é aquilo que a ação humana, o homem, prepondera nas suas escolhas. A tecnologia e as considerações que dela derivam seriam de pouca utilidade para o agente homem se não fosse possível introduzir nos seus esquemas técnicos os preços em moedas dos bens e serviços. Aqui já matou a tecnologia no ninho, ou seja, dizendo que ela é dependente da economia. Os projetos e desenhos dos engenheiros seriam exercícios meramente acadêmicos, se não pudessem comparar custo e receita em relação a uma mesma base. Pronto, já botou a engenharia no lugar dela. É por isso que eu prefiro ser economista a engenheiro. Apesar de, como engenheiro, ter um título de doutor. Um pesquisador teórico, na solidão de seu laboratório, não se preocupa com essas questões triviais. Só se preocupa com as relações causais entre os vários elementos do universo. Mas o homem prático, ávido em melhorar suas condições de vida, diminuindo o seu desconforto tanto quanto possível, deve saber se, nas condições existentes, o que planeja é o melhor método, ou mesmo se é um método, para tornar a vida menos desconfortável. Então, por mais que um pesquisador teórico possa estar estudando academicamente, se preocupando um pouco com a ordem dos valores dos materiais, o homem prático, desesperado em melhorar suas condições de vida, diminuindo seu desconforto tanto quanto possível, deve saber se, nas condições existentes, o que planeja é o melhor método, ou mesmo se é um método para tornar a vida menos desconfortável.
Deve saber se o que pretende realizar será uma melhoria em relação para a situação presente ou em relação para as vantagens esperadas de outros projetos tecnicamente possíveis, que não podem ser realizadas porque o seu projeto absorverá os meios disponíveis. Tais comparações só podem ser feitas recorrendo-se ao uso dos preços monetários. Assim sendo, vou grifar isso aqui, né, porque senão vai ficar sem pé nem cabeça. Assim sendo, a moeda se torna o veículo do cálculo econômico. Agora sim, então, a moeda se torna o veículo do cálculo econômico. Não estamos, desta forma, atribuindo outra função para a moeda. A moeda é o meio de troca usado universalmente e nada mais. Então, nós não estamos aqui falando isso, que agora a gente botou uma questão. Não. A moeda é o meio de troca usado universalmente e nada mais. E c'est fini. C'est fini. Precisamente porque a moeda é o meio de troca universal, porque a maior parte dos bens e serviços pode ser comprada e vendida no mercado pela utilização da moeda, e somente na medida em que assim seja, é que o homem pode utilizar os preços em moeda para efetuar seus cálculos. As relações de troca entre moeda e os vários bens e serviços estabelecidos no mercado até ontem e as que, segundo se espera, serão estabelecidas amanhã, são as ferramentas mentais do planejamento econômico. Onde não existirem preços em moeda, não existirão quantidades econômicas. Neste caso, existirão apenas várias relações quantitativas entre as várias relações de causa e efeito do mundo exterior. Não haverá meio de o homem descobrir qual o tipo de ação melhor serviria aos seus esforços para diminuir, tanto quanto possível, o desconforto. Não precisamos nos deter no exame das condições primitivas da economia doméstica dos camponeses autossuficientes, que lidavam apenas com processos de produção extremamente simples. Neste caso, não havia necessidade de cálculo econômico, uma vez que se poderia comparar diretamente o custo e o benefício. Se quisessem camisas, cultivavam o cânhamo, desfiavam, teciam e coziam. Costuravam, coziam de costurar, de cozer. Podiam, sem recorrer a qualquer cálculo, decidir se o trabalho e o esforço despendido seriam compensados pelo produto final. Mas para o homem civilizado, o retorno a este tipo de vida não é mais admissível. Esse é o ponto de conclusão. Então, antes da gente entrar no item 4, o cálculo econômico e o mercado, é importante a gente discorrer, né, sobre o problema do cálculo econômico. O cálculo econômico só pode ser feito baseado no quê? Em moeda, em preços em moeda, moeda universalmente aceita. Tá certo, pessoal? Se não for assim, se for nas comunidades em que a pessoa tem que decidir se faz alguma coisa pelo resultado final, sem pensar em moeda, aí é uma decisão do ser humano saber se o produto final da sua ação vale a pena ou não. Tá certo? Uma coisa que não dá mais para gente acreditar que seja possível no na atual conjuntura do mundo como o é. A gente encerra a nossa aula 84 e vamos para a próxima aula.